Olá, olá, meu nome é Ana Duarte. E eu sou Gabriela Conde. E esse é o nosso podcast da nossa mesa. Bem-vindos! Muito bom ter você conosco neste podcast. Sim. Se você ainda não se inscreveu... Eu acabei de pensar nisso. A gente nunca faz, a gente não sabe ser youtuber direito. Mas você não se inscreveu nesse canal ou neste perfil do Spotify... Assina o sininho, se inscreve, ajuda a gente, ajuda o Spotify, as tuas redes sociais te ajudarem a selecionar o conteúdo que você consome. Quando você dá o like, ele vai entender que você gosta desse tipo de conteúdo. Exato, e você vai poder ouvir mais pessoas, mais formatos e mais coisas que vão ser boas pro teu coração. Porque esse podcast existe para que seja de alegria, para que seja vida, para isso que a gente tá fazendo. Isso. Né? E hoje a gente vai falar de um assunto muito legal, que a gente gosta muito. E enquanto você ouve a gente, enquanto você vê os episódios passados, você pode perceber que eu e a Ana, a gente é bem diferente. Nada, assim, sutilmente diferente, nem imagina. E quando eu tô assistindo os vídeos, eu tava contando agora na hora do almoço, que quando eu assisto os vídeos para fazer os cortes dos Reels, para fazer as descrições do vídeo e tudo mais, eu fico chocada, eu fico, é muito diferente. De personalidades. Porque enquanto eu acho que eu tô sendo super intensa e profunda, externamente eu tô assim. Plena, maravilhosa. E a Ana nitidamente expressa corporal, o tom de voz, na cor da bochecha, tudo que ela sente. E aí tem dia que eu acho que eu tô nossa, eu fui calma, eu fui mais Gabi, eu fui mais tranquila, né? Aí eu vou ver o corte, eu tô com os olhos bugalhados, eu tô arremangando manga, e tô fazendo coque. E eu gente, pelo amor do Senhor. Então a gente vai falar hoje sobre personalidades, sobre jeitinhos de ser. E como é bom que vivamos em comunhão, sabe? Assim, como é gostoso ter essa pluralidade de formas, de jeitos. Sim. E como o Senhor pretendeu que fosse assim. Ele queria que o convívio do ser humano fosse na diversidade. Até para que houvesse complementariedade. Que a gente se complete, para que a gente eu tenha espaços que eu não preencho para que a Ana preencha e que ela não tenha para que eu tenha. Então é muito legal como Deus fez realmente um corpo. Um corpo que cada um tem a sua função e cada um exerce o que é melhor de maneira mais leve, enquanto outros têm mais dificuldade, outros têm mais facilidade. E é muito legal. É muito gostoso. E então, nós queremos conversar de personalidades e existem, dependendo do tipo de análise, eu posso chamar, ou teste que você tenha feito, você vê diferentes formas de expressar essas personalidades. Então, mais clássicos, fleumático, sanguíneo, colérico. Tem diversas teorias da personalidade. Teorias, é isso, essa é a palavra, obrigada. Diversas teorias. Então, tem essa que tem esses 4 elementos, com melancólico também. Aí tem uma que é a Myers-Briggs, que é uma que eu gosto muito. Tem um sitezinho, gente, não é merchan, tá? Mas é um site legal, que chama 16 Personalidades. Que é um que dá as letrinhas. Que dá umas letrinhas. E tem um nome. A galera tá usando os nomes. Eu não gosto. Porque o importante são as letrinhas. Sim, que tem mediador. Aí eu falo, eu sou mediador. Aí eu fico assim, não, mas quais são as letras? Aí cada letra tem um significado de como você interage com o mundo externo e interno. Porque isso que é a personalidade, né? A personalidade, ela rege como que a gente absorve o que está lá fora, internaliza, e como a gente absorve o que está aqui dentro e externaliza. Reações, como a gente reage ao mundo, como a gente recebe, a forma de ver a vida. Por isso que tem os temperamentos, tem a personalidade, tem aquilo que é mais mutável, tem aquilo que é mais adaptável ou que não. Então é bem, bem legal, assim. E, por exemplo, algo que pra mim era... Eu sou de extremos, isso é parte da minha personalidade, de, absolutos. E uma coisa que eu não sabia é essa coisa da adaptabilidade. Então, eu tenho traços
que foram adaptados para quando eu tô em certos círculos. Então, por exemplo, eu tenho uma tendência adaptada quando eu tô no trabalho. Porque isso foi exigido de mim, tipo, eu tive que me virar e, enfim, construir certas coisas para poder, entre aspas, sobreviver naquele meio. Então, essa questão da adaptabilidade, para mim, foi algo muito novedoso, sabe? Foi algo muito legal de entender que, olha como o Senhor nos criou, que eu já tô me adiantando pra caramba, né? A gente nem explicou ainda o que é o troço, mas eu já tô lá na frente. Gente, tá tudo certo, tá bom? Como o Senhor nos criou de uma forma tão legal, onde, por muito que eu tenha, assim, uma personalidade, Ele me dá a capacidade de ter o jogo de cintura, de pegar elementos de outros quando me é necessário. Sim. Eu acho isso sensacional. É bem legal. Tipo, eu sou introvertida, sou bem introvertida, mas eu nunca tive problema de falar em público, por exemplo. Olha só. Tipo, eu não sei se foi algo que eu tive que expor e meio que criar uma persona pra extrovertida dentro de mim, mas eu giro a chavinha. E você consegue E perfeita. consigo. Vocês diriam que a Gabi é introvertida? Tipo, se eu tiver que dar aula, se eu tiver que pregar, eu giro a chavinha ali, E ela extrovertida e vou, só que aquilo demanda mais energia pra mim do que demandaria para um extrovertido. Exatamente. Com certeza. Então, vamos lá. Já que eu super adiantei a carruagem, mas tudo bem. Então, vamos voltar. Então, os básicos dos básicos. Onde a gente divide? A gente começa por introversão e extroversão. Pode ser? Pode ser. Definições. O que é introversão? O que é extroversão? Basicamente. É que ela é a senhora psicóloga. Então, assim, eu posso te dar minhas definições, porque, assim, eu pitaco em tudo. Mas queremos algo sólido. E a gente não vai nem falar de maneira tão psicológica nesse podcast. Técnica. Porque a psicologia, realmente, ela não se apega a rótulos de personalidade. É muito difícil uma teoria. Por isso que as teorias da personalidade hoje não são usadas em consultório. Então, por exemplo, a do fleumático, que são dos temperamentos, nasceu na psicologia, mas ela não se perpetuou, porque não é o tipo de trabalho que a psicologia faz da forma de lidar ou de rotular, e nem é como a gente gosta também. Exatamente. Sou extrovertido, nasci assim, morri assim, e pronto, acabou. Mas é mais como base de guia. Mas, basicamente, a introversão, a extroversão é a forma como a gente lida, reage e recebe ou gasta energia. Então, os extrovertidos, eles vão se recarregar com pessoas. Eles são para fora extrovertidos. Eles são para fora, eles capturam energia deste lugar externo e são renovados por esse lugar externo e descarregam sozinhos também. Tipo, ficar muito tempo sozinho para o extrovertido, ele vai murchar. E o introvertido é o contrário. Ele se energiza sozinho e gasta mais energia quando ele tem que lidar com pessoas. Então, o mundo dele é mais interno. Eu acho super engraçado. Tipo, nós duas numa One Thing, certo? A One Thing, em média, a gente tem 3 a 3.500 pessoas, em média, assim. Meu nível de energia é no teto. Eu acordo pilhada, vou dormir pilhada. Tô exausta pelo carga de trabalho que a gente tem que fazer. Mas, assim, meu coraçãozinho tá tipo... eu vi fulana, eu vi ciclana, eu almocei com não sei quem. Mas eu me cruzei com não sei quem. Tipo... de todo mundo ao meu redor e, tipo, pessoas que eu não vejo há muito tempo e, tipo, eu volto da One Thing, meu tanque de amor e de energia, de tudo, aqui, ó, transbordante. Introvertidos... Eu volto de ressaca de exposição. Social. Ressaca social. Tô muito feliz, amei ver todo mundo... Mas preciso passar algumas horas no meu mundo, uns 2-3 pra dias. voltar a ter vida. Que tem muito a ver
com isso. Então, a gente extrai energia de formas diferentes e gasta energia de formas diferentes. O legal da personalidade é sobre esse autoconhecimento. Então, se eu entendo que eu funciono desse jeito, e a gente vive num mundo que valoriza mais a extroversão, por exemplo, pelo menos na minha casa, a extroversão era mais valorizada. Então, para mim, o meu jeito era errado. E quando eu passei a entender que isso era uma forma de funcionar normal, foi libertador, porque daí eu parti para o princípio de eu poder aceitar a forma como eu fui criada e a forma como eu recebo ou perco energia. Então, é legal a gente ter o conhecimento sobre esses certos aspectos da nossa personalidade para a gente aprender a aceitar e depois que aceitar também mudar. Então, o extrovertido, depois que ele entende como ele funciona, ele pode ser mais contido, ele consegue dosar mais a energia para não gastar tudo de uma vez, ou para racionar um pouco mais, fracionar um pouco mais e de repente não gastar esgotar, tudo de uma vez. Assim, enfim. Então, quando a gente entende, aceita, aí a gente pode mudar aquele aspecto. Algo que eu acho interessante, o meu caso foi o inverso. Na escola, minha vida acadêmica era se esperar. A minha extroversão era negativa. E eu tenho um diagnóstico é um diagnóstico autodiagnosticado de TDAH. Não façam isso. Não façam isso, tá? Eu tenho minhas suspeitas. De déficit de atenção, de hiperatividade. Mano, eu era uma criança super ativa. E o que era pedido de mim era o oposto. Era ficar quietinha, era o silêncio, era muitas horas, tipo, reclusa. Eu e meu irmão, a gente tem uma diferença muito grande de idade. Então, meus primeiros anos, eu lembro de, tipo, ter que brincar sozinha. Tipo, brincar com os meus pais, tal, os amiguinhos da escola, tal. Mas, assim, no meu dia a dia dentro de casa, eu ter que sozinha me entreter. E eu lembro da sensação de, tipo, que chato. Sozinho de uma coisa chata. Eu lembro, tipo, desse... eu não gosto disso. Aí eu saía pra rua pra brincar com as minhas vizinhas, tipo... ou as minhas amiguinhas vinham em casa e era, tipo... Vamos fazer isso todos os dias. Porque era o que completava. Eu tinha mais dificuldade, assim, porque, tipo, eu também era filha única até tantos tempos. E eu tinha mais a facilidade de ficar sozinha e eu gostava de pessoas. Mas o meu mundo me satisfazia também, de igual modo. Assim. Tipo, tranquila. E eu tinha exigências, assim, de alguns posicionamentos. Que, tipo, os meus primos que eu encontrava, assim, aniversário de família, final de semana, todos eram extrovertidos. Uau. Então, ficava me sentindo, assim, o patinho feio, sabe? A toda errada. Porque eu não queria brincar de correr. Eu não queria brincar de pega-pega. Eu queria brincar de brincadeiras mais quietas, mais... de boa. Mas, assim, não... Um jogo de tabuleiro. Tipo... um nozinho da vida. E, tipo, eu não era criança que... E eu e a minha irmã somos opostos. Ou pelo menos eram... por um tempo, assim. E eu não era criança que tá no restaurante, meu pai falava assim, vai lá pedir pro garçom. Jamais eu ia pedir pro garçom. Eu não vou levantar minha mão aqui pra eu chamar o garçom. E meu pai queria que eu fizesse, sabe? Então, tipo, isso por um tempo foi me colocando na cabeça que era errado ser introvertida. Talvez até por isso que eu devo desenvolver esse outro lado público, de eu não... E para evitar a vergonha também, eu criei o lado que, tipo assim, eu tenho vergonha, mas eu não vou passar vergonha. Eu não vou pagar vergonha. Então, vou me virar para fingir que eu não tenho vergonha. E daí, com isso, foi assim. Mas é um processo bem legal a gente entender a forma como é e aceitar. E eu acho o interessante, porque conversar de tudo isso, pegando o gancho do que você trouxe, que você já iniciou explicando... A gente faz isso porque o autoconhecimento é um lugar de liberdade. O autoconhecimento nos ajuda a entender como Deus nos criou e para que Ele nos criou. Porque as características que Ele colocou dentro de nós apontam claramente para as formas que Ele quer desenvolver, para as coisas que Ele quer desenvolver através de nós, para aquilo que Ele quer criar dentro da nossa jornada.
Inclusive, as coisas que nós não temos, fala muito de quem ele quer colocar ao nosso redor. Porque, que era o que você estava falando, de que nós somos um corpo mesmo, onde nós somos complementares. Então, eu olhando para trás, as pessoas que mais fizeram parte do meu convívio eram, sim, tinha gente extrovertida, sim, tinha gente bem parecida e similar comigo, mas os meus amigos que durou mais, assim, a vida, são pessoas introvertidas. São pessoas que são o oposto de mim. Eu tenho eu não sei de quem falou isso, tá? É um troço de anônimo, mas enfim. Mas uma das minhas melhores amigas, ela mandou pra mim. E ela falou, como que os introvertidos fazem amizades? Um extrovertido os acha e nunca mais solta deles. E, tipo, eu sinto que essa é a realidade com muitos dos meus amigos. Tipo, se eu olho pra quem, assim, cara, da vida, mano, são pessoas mais intros. Sim. Não é tanto extro. Tenho extros, mas assim, eu sou levada ao oposto a mim. Porque me ajuda a equilibrar. Então, quando eu tô conversando com a Gabi, eu percebo quando eu tô, sabe assim? Quando eu tô hiperativa demais. Aí eu dou uma, sabe assim? Eu dou uma segurada. Tipo, lá em casa, quando a gente morava junto, eu aprendi a falar mais baixo. Foi assim, eu amei. Agora, eu abri, a gente mora junto. Mano, eu escuto lá de baixo. Ela ouve a gente conversar, a gente dando gargalhada. Aí mando no grupo do Plex. A gente tem um grupo que é do Plex, porque eu me casei e desci pro apartamento de baixo com meu maridinho. Então a gente fala que é o Ana duplex. ficou em cima com a Brendinha, que é quem filma os vídeos aqui pra gente. Maravilhosa. E aí a gente tem um grupo que é o duplex. Porque ficou uma casa só, entendeu? E daí quando acontece alguma coisa que eu sei que aconteceu, e daí a Ana chega e vai contar pra Brenda, aí eu mando no grupo. Contou pra Brenda tal coisa. Porque daí é um escândalo. E tipo, a Ana contando pra mim assim, sério, amiga, que legal. Tipo, super feliz. Mas tipo assim, que legal, meu Deus, uau, e tal. E ela e a Brenda, tipo, sambando. E você ouve cadeira arrastando, e você quer lá. Porque, né? Extroversão aqui, ó. E bate na mesa. E daí eu super feliz, quase chorando de alegria. Mas, tipo assim... Tipo, que legal, que incrível. E, tipo, eu acho isso a coisa mais gostosa da interação entre pessoas. Eu acho que essa riqueza de ter essa pluralidade, essa diversidade de expressão, só nos enriquece. Só nos torna melhores pessoas. Porque aí, o que eu tava falando de coisa adaptada lá no início... quando eu tenho... E isso é verídico, tá? A gente entra numa reunião de trabalho, eu penso... como que a Gabi falaria isso? Tipo, porque eu tenho eu sou sanguínea colérica. Se você também, por exemplo... Eu tô usando vários... Os temperamentos, a gente tá já falando vários, mas é que ajuda. Sanguínea colérica. Ou se você fez o DISC, eu sou ID. Que é muito pra fora. Tudo em mim é pra fora. Eu processo verbalmente, tudo no mundo externo. E então, muitas vezes eu entro em reuniões onde eu sei que eu preciso processar um pouco mais, eu preciso falar com um pouco mais de cautela, eu preciso, tipo, dar uma segurada na vida. E eu penso nos meus amigos introvertidos, ou eu penso nos meus amigos fleumáticos, ou, tipo, galera que tem uma personalidade estável, um pouco diferente da minha, para poder achar esse equilíbrio. Então, a questão não é deixar de ser você, mas aí essa beleza do adaptado. Então, eu no trabalho... eu preciso ser menos sanguínea. Eu preciso... É bom pra mim ser menos extrovertida. Processar mais internamente. Mano, você dá pra ver na minha face tudo que eu tô pensando. E tem vezes que não convém. Dando aula, eu não posso expor o que eu tô achando das perguntas, por exemplo. Tem pergunta que eu ouço que meu colérico fica assim, tipo... Nossa, que ridícula. E não tem pergunta ridícula. Então, até melhorou a minha forma de ensinar, porque eu comecei a ser muito mais aberta, certo? Porque meu temperamento, minha personalidade é mais de extremos. Então, eu tenho caminhado muito mais num centro. Então, isso é riqueza. Sim.
É muito legal, porque tem outros aspectos, por exemplo, pessoas que são mais racionais e pessoas mais emocionais, que são levadas, o sentimento tem muito mais uma voz. E tem pessoas que a lógica, a razão tem muito mais peso assim de decisão e de expressão. Então é muito legal perceber isso. E entrar nessa jornada é conhecer todas essas nuances assim. Tipo, eu tive muito que entender que quando eu estou em momentos mais de crise, eu fico muito profunda. Eu fico muito mais para dentro. E isso às vezes me leva para um drama, para um lado mais melancólico e que não é bom. Então que eu preciso puxar para a racionalidade. Eu preciso trazer mais lógica para o que eu estou sentindo, para aquilo ser mais saudável, para aquilo ser mais adaptado. E isso não foi negar as minhas emoções, foi aceitar que eu funcionava assim, e depois que eu aceitei que eu funcionava assim, eu posso questionar se aquilo faz sentido ou não. E dar aquela temperadinha, não é? Tipo, veja bem, só porque eu seja uma pessoa que faz A, não quer dizer que eu só vou viver desse jeito. Eu amo chá. Pronto, nunca mais vou tomar outra bebida na vida, porque eu sou a pessoa do chá. Não é assim. Hoje em dia... Engessado. Hoje em dia... Você estava falando, né, do negócio da personalidade virou... Sim. Conta aí, conta. Porque tem outro lado perigoso. Até quando a gente começa a pensar e ler sobre todas essas teorias. Tem o 16 personalidades, o dos 4 temperamentos, o do DISC. Sobre a psicanálise tem outras abordagens. E a gente corre o risco, e acho que é um dos motivos que a psicologia não se apega tanto às teorias da personalidade, que é da gente tomar como amuleto e usar as personalidades que nem signo. Então, tipo assim, eu faço isso porque eu sou geminiana. E tipo, eu sou assim porque eu sou extrovertida. Porque é virginiana, é por isso. E não é assim, sabe? Não, a personalidade não é desculpa. Signos do zodíaco. Tá bom? Mas sabe aquela coisa, tipo, que é taurina. Mano, cala a boca. Sim, tipo não terceiriza a responsabilidade em cima de uma teoria, de uma descrição, e não é isso. A intenção não é essa. É literalmente, eu acho que entender esses lances da personalidade é ganhar a linguagem para quem você é. Então é muito difícil eu perguntar assim, Ana, quem é você? E daí, do nada, tu saber me dizer em que tipo de linguagem tu usa para se descrever. Então, tomar essas abordagens ajuda a ter linguagem. Então, tipo, eu sou mais introvertida, mas eu amo pessoas. Eu gosto de passar um tempo sozinho, mas na medida certa. Eu sou bem emocional, eu sinto tudo muito, mas eu tento fazer dessa outra forma. Eu gosto de escrever, eu gosto de processar mais comigo mesma. Então, tudo isso é linguagem que essas teorias vão me dar para me descrever. Mas não são amuletos, são coisas... São ajudas. São aspectos descritivos de quem você é, ou quem você pode ser. E a partir do momento que a gente sabe, é mais responsabilidade nossa ainda. Com certeza. É não terceirizar as nossas ações em cima disso. E não, por exemplo, que nem tem descrição de energia, de como você se revigoriza, tem também em toma de decisão. Então, tem gente que precisa de decisões fechadas, absolutas. E tem gente que tem que deixar aberto. Então, por exemplo, vamos no cinema. Tá. Quando? Qual cinema? Qual horário? Pra ver qual filme? Sabe assim? Tipo, quem vai vir? Tem pessoas que precisam todas essas informações. Tem gente que não, vamos no cinema, vamos! Sabe assim? E se você fala, tá, mas quando, como... A gente vê lá na hora. Não, vamos ver lá na hora. E chega lá na hora, chamou 25 outras pessoas. Sabe assim? Eu tenho uma história pra contar. Eu era muito assim, tá? Aí, eu era adolescentinha, tinha um mocinho gostando de mim, mas eu não sabia que o mocinho tava gostando de mim. Aí, o mocinho me chamou pra ir no cinema. E aí, eu não sabia que o mocinho tava... Eu não sabia que o mocinho tava me chamando, entendeu? E eu era muito inocente. E aí, eu apareci no cinema com, tipo, muita gente.
Você não tá entendendo? Com, tipo, metade da minha sala. Sabe assim, todo mundo. Todo Lugar mundo. seguro, viu? Vá no primeiro encontro no cinema com pessoas, né, Isso, Brasil? por favor, né? Essa história pra outro dia. Mas assim, sabe? Tipo, mano, o cara ficou arrasado. Enfim. Mas também não tinha o que fazer, eu era criança, enfim, eu era muito novinha. Mas tudo bem. Mas sabe assim, tipo, no meu racional, era tipo, mano, super de boa. Vamos todo mundo, a gente se vê lá. Hoje em dia, por questão de trabalho, por questão de estilo de vida, por querer me organizar melhor e querer viver melhor, hoje eu sou o oposto. Eu sou a pessoa que quer saber qual filme, qual sessão, quem vai, sabe assim? Eu quero tudo fechadinho. E isso foi adaptado. Isso foi algo que eu peguei pra mim, porque eu achei que isso ia incrementar positivamente a minha vida. Então, isso hoje, tipo, nem se questiona. Eu sou a pessoa da agenda, eu sou a pessoa que, se não tá escrito no meu Google Calendário, não vai acontecer. Eu sou a pessoa, sabe assim? Tipo, tem que estar tudo anotadinho. Mas não era natural. E é isso que a gente tá falando. Os temperamentos, ou a personalidade, ou tudo isso, não é signo. Que, tipo, sou assim, nasci assim, vou morrer assim. E te falar, nem pra rotular as pessoas, que isso aí é o que me dá mais raiva ainda do que terceirizar. Isso é verdade. Por ser uma pessoa já bem rotulada na vida, tipo, é algo que eu não gosto. Tipo, não faz sentido a gente usar quem a pessoa é pra rotular ela. Porque só quem pode dizer quem ela é ela. E pronto. Então, por exemplo, se eu vejo um extrovertido, eu vou sempre julgar com o extrovertido. É impossível que ele quer estar com 900 pessoas o tempo inteiro, que ele vai ser, sei lá, sabe? E rotular aquela pessoa. Então, se eu tenho uma atividade introvertida para ser realizada, eu nunca vou convidar um extrovertido. Sem dar a possibilidade, tipo assim, talvez o extrovertido queira fazer atividade introvertida. Tipo, a Ana é extrovertida, mas ama ler. Passa horas lendo, e que não é uma atividade minha como introvertida. Eu não consigo que o meu hobby de descanso seja a leitura. Mas Ana é o essa meu. pessoa. E opostos. Então, não tem como rotular, assim, ou então acreditar que o introvertido... Nunca vou chamar um introvertido para situações de exposição, de falar em público, de dar a palavra não sei aonde, de dar uma aula, de gravar alguma coisa. Porque não é um rótulo, é uma tendência. Exatamente. Mas não um veredito sobre... Pode ser tendência, pode ser preferência. E fora que é muito... É maleável, né? É muito volúvel, e variável de pessoa para pessoa. Sim. A introversão não vai se manifestar da mesma forma em todos os introvertidos. Com certeza. Nem a extroversão em todos, nem o perfeccionismo em todos os perfeccionistas. Então, tem muitas variáveis. Então, até para a gente buscar se conhecer, é legal usar essas teorias, mas buscando a nossa linguagem. Sim. E talvez eu tenha características bem... Por exemplo, eu sou bem de pessoas, assim. Eu sou introvertida, mas eu tenho um limite baixo de cota de ficar sozinha. É muito interessante porque a Gabi, ela pode pegar o celular, pode dormir no meio de um filme, mas ela tá no meio do rolê com todo mundo. E isso é normal. Então, assim, tem 20 pessoas no rolê e ela tá lá no meio do rolê, mas assim, no mundo dela, uma horinha. Só pra, sabe assim, voltar e volta. Então, tem coisas que são adaptáveis e a gente tem que entender. Talvez eu tenha uma característica que tá lá na linguagem do colérico. E não é porque eu sou fleumática que eu tenho que caber em toda... É só para ajudar a gente a ter um norte de que tipo de classificações existem dentro da nossa reação e expressão. Exato. E é muito legal saber. Muito. E aí entra também... Eu acho que isso gera primeiro e segundo mandamento muito bem. Então, tipo, Marcos 12, 30 e 31 acaba sendo mais fácil de ser exercido, tipo, de viver com conhecimento. Porque a gente ama a Deus quanto mais a gente o conhecer, certo? Então, quanto mais eu me conhecer e conhecer o próximo, melhor eu vou conseguir me amar e amar ao próximo. Então, de novo, não é para rotular, mas é para entender, é para saber conviver, é para adaptar, para apreciar. Não é, e, de certa forma, às vezes é para se defender,
porque sim. Tem às vezes que, tipo, mano, meu colérico tá atacado, então eu preciso me defender, sabe? Eu, de mim mesma, sabe? Eu preciso me cuidar, diminuir. Eu tenho... Ai, eu ia expor meu irmão. Eu não vou contar mais essa história. A gente, né? Tá vendo? Isso é um negócio de extrovertido ou tipo de sanguíneo. Sanguíneo não filtra. Então, tá vendo? Isso daqui é algo que eu tô aprendendo cada vez mais. E que não é uma coisa de... Pode ser coisa de maturidade e tal, mas é porque... Pra essa personalidade ou esse temperamento, não cruza na cabeça que isso pode ser algo negativo. Então, entender isso, a gente vai entender melhor as intenções das pessoas ao nosso redor. Se alguém te deixa... De repente, você tem uma boa notícia e a pessoa, tipo, celebra contigo e te deixa sozinho. E, tipo... por que foi embora? Porque tá dando o teu tempo para que você pense, para que você processe. Então, é saber conhecer e entender as ações dos outros. Sim. Em vez de, através do teu prisma, da tua visão, mas da ótica deles também. Então, a gente consegue amar o próximo e amar a si mesmo muito melhor. E quando a gente se aceita, né? Quando a gente fica tudo bem com a forma como... a gente lida com a vida, é mais natural que a gente consiga também estender graça e paciência para as outras pessoas. Sim. E a gente começa a admirar os outros também. Porque se eu tô segura com quem eu sou, com como eu fui formada, eu vou conseguir admirar o outro sem sentir ciúme. Sem me sentir ameaçada, sem me comparar. Porque, mano, se a gente começar a se comparar quem a gente nunca teria uma amizade. Nunca. Porque a gente é opostas. Tipo, a gente tem gostos, tipo... estética parecido, então a gente valores assim, valores parecidos, e até o fato de tempo de qualidade, a gente tem coisas que a gente gosta igual, mas a nossa ótica de como viver isso totalmente diferente. Sim. E se houvesse comparação, isso não poderia ser celebrado. Ia ser hostil a personalidade de uma a outra. Exatamente, uma atacando assim. a outra, né? E tipo, não é. A ideia é que seja complementar. Então, a ideia das personalidades, temperamentos e demais é para dar um temperinho para as coisas. É dar uma visão de como pode ser essa vida em comunidade. E sempre sujeitas ao Espírito Santo. Sim, super. Sempre. Super. Não é desculpa. Eu sou colérica e saí rasgando todo mundo, destruindo todo mundo. Eu sou melancólico, saí morrendo pelos canos, falando com ninguém. Todas as feridas e... Não é desculpa. Até é um bom lugar para a gente conhecer as características positivas, mas saber as nossas fragilidades também. Sim. Então, de saber identificar o que são lugares perigosos dentro da nossa personalidade e as pessoas nos ajudarem nisso. As pessoas que nos amam nos ajudarem a cuidar dessas zonas perigosas, assim. É muito legal conviver quando a gente pode participar de um ambiente que a gente é aceito e que a gente tem capacidade de aceitar as pessoas também. E você sabe que vai receber ajuda. E você sabe que, tipo... Você vai poder crescer, se desenvolver como pessoa, que você não é obrigada a ser estático. Sabe aquele rótulo? Eu sou isso. Não sou, mano. Eu sou uma pessoa que está sendo moldada ao caráter de Cristo. Sim. Então, tudo vai mudar. Tudo vai mudar. A gente tem uma meta, um padrão para chegar. Então, seja o mais introvertido, seja o mais extrovertido, a gente está caminhando para o mesmo ponto de equilíbrio que é Cristo. Exatamente. Então, a gente está se moldando nessa personalidade, nessa pessoa. E conforme as coisas vão se equilibrando, a nossa tendência é ficar mais parecido com Jesus. Porque as coisas vão ganhando uma tonalidade mais de servir a forma como nós fomos criados do que nos escravizar. Nossa personalidade não vai nos escravizar mais, mas vai servir aquilo que nós somos criados para ser. Então, é muito gostoso poder experimentar de aceitar, de fazer as pazes com quem você é. Mano, tudo bem, sabe? Tudo bem eu ser introvertida, tudo bem... eu não querer conversar agora na roda de amigos, mas eu tô bem ficando calada ali. E tá tudo bem. E tá tudo bem, sabe? Tudo bem eu querer ficar mais quieta, tudo bem que eu me canse e queira ir pra casa, sabe? Tudo bem que eu queira todo mundo, tudo bem que eu queira contar mais uma história, tudo bem que eu dê risada escandalosa.
tudo bem. Eu lembro que acontecia muito quando a gente morava junta, que era, tu chegava super cheia de novidades pra contar. Aí tu me perguntava se, tipo assim, tá bem pra ouvir? Eu falei, me dá um minutinho que daí eu já vou pra sala. Eu já vou pra mesa. E daí eu respirava, tipo, recarregava ali um pouquinho. Aí depois ia, a gente conversava e ponto. Tipo assim... É uma vida. Consciências. E saber temperar as personalidades, saber temperar tudo. Os impulsos, tudo. E de novo, é o caráter de Cristo. Essa é a meta, essa é a pessoa em que nos espelhamos. E ele era amado por tudo e por todos. A palavra diz que tipo, as crianças chegavam neles, que as multidões queriam estar com ele, ouviam ele falando e ficavam maravilhados. Então, eu me pergunto como era realmente a convivência com Jesus, sabe? Ah, que delícia. Sabe aquela pessoa que, mano, gostoso tá perto? Esse era Jesus. Ele né? Continua sendo. Então... essa é a ideia. Que gostoso estar perto de você. Que gostoso passar tempo juntos, sabe? Sim. Porque a gente se complementa, a gente se celebra. Então, vivamos bem, galera. Vivamos juntos e vivamos bem. Sim. Se ame as pessoas, aceitem. Muito. Que vai ser lindo. É isso. Tchau. Ei, muito obrigada por ter assistido até aqui. Se você gostou desse vídeo, faz um favor para a humanidade e compartilha com alguém. E não se esqueça, a gente tá com episódios novos toda semana. Então, ativa o sininho para receber Se inscreve no canal, deixa seu like. É verdade. E a gente se vê na próxima semana.